O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. E hoje a gente trouxe de volta o Edson. Muito bem-vindo, tá? Obrigada novamente. E a gente vai dar continuidade, né, ao programa para falar sobre as mulheres adictas, né, em decorrência de violência doméstica, de violência psicológica. Edson, muito obrigada, né, por você ter retornado para a gente continuar o nosso bate-papo e tá com você. Um bom dia, gente. Boa noite, né? O programa é à noite, né? Mas você pode estar assistindo pela internet, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? É sempre um prazer estar aqui, né, em Petrópolis, na TVI, né? Com a Angel, né? Que já é uma amiga do coração, né? Em primeiro lugar, sempre agradecer a Deus, né? Acredito muito em Deus. E falando desse tema, né, tão sensível, né, que poucas pessoas falam, né, das mulheres, né, que estão sofrendo por causa da dependência química, né? Isso tem muito a ver com os estilos parentais, né? O conceito de família não existia no passado, né? A família era famulus. E famulus queria dizer escravo doméstico, né? E às vezes a gente se pergunta assim, por que mais mulheres são codependentes, né? E a gente falou até no programa passado que a mulher nasce, né, com essa ideia que tem que cuidar do outro, né? E ela cuidando do outro, ela acaba ficando também dependente emocionalmente, né? Não só dependente do químico, mas também codependente, vivendo relacionamentos abusivos, né? Sendo traída, agredida, xingadas, vários abusos verbais, né? Até sexuais, né? Então, isso faz parte de uma sociedade que era muito machista e, graças a Deus, aquela mulher que pilotava só o fogão, hoje pode pilotar também um avião. É verdade, é verdade. E, assim, você falou dos estímulos parentais, né? Que antigamente não havia esse conceito de família. Voltando um cadinho, né? Lá para o tempo da Grécia, a mulher não era nem considerada como parte desse círculo, não vou nem falar familiar, mas um círculo afetivo, que era pertencente apenas de homens, né? A mulher, ela realmente ela só era vista como a escrava doméstica ou a reprodutora. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás ainda, nas tribos indígenas e africanas, a mulher nunca poderia ser a pajé, né? Nunca existiu uma pajé mulher, uma guru mulher, né? Uma líder espiritual, né? Há pouco tempo, né? A mulher não poderia nem ser pastora, a mulher não pode ser padre até hoje, né? Então a mulher foi impedida, né, de um monte de situações e tiveram várias conquistas muito significativas, né? Querer, né, ser igual ao homem, ter estabilidade financeira, receber igual ao homem, né, ser policial militar, por exemplo, entrar para as Forças Armadas, é muito bom. Mas, por exemplo, nós temos coisas que fazem parte, né, do masculino que é nocivo. E justamente aí que entra o uso de álcool e drogas, né? E que vai também fazer a mulher, né, desenvolver uma série de transtornos, né? O cigarro, né? Aquele chanceler, o fino que satisfaz, né? O cigarro foi uma das piores drogas, né? Matou milhões de pessoas. Ainda temos aí, né, um monte de pessoas doentes no hospital, né, com câncer, né, em estado terminal, porque a mulher começou a fumar muito, hoje menos com as leis, né? Mas a mulher agora está bebendo demais, principalmente nas áreas rurais.
nas grandes metrópoles a mulher bebe, mas me parece que ela bebe mais escondido. Mas quando tu vai para uma área rural, do interior aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, vê que os bares estão lotados. E quando a gente entra num bar, por exemplo, a gente vê um índice de mulher às vezes maior. E muitas mulheres bebendo mais que homem, né? Então é uma coisa muito triste que está acontecendo, né? As mulheres desenvolvendo uma série de transtornos, cirrose, né? Pancreatite, né? O aumento do coração por causa do cigarro e do álcool, a megalocardia, né? E falecendo, infelizmente, porque ela adquiriu, né, costumes do homem que eram bons, né, como a prática de atividade esportiva, academia, por exemplo, mas também o hábito nocivo de usar substância química. Dependentes químicas, dependente alcoólica, absurdo. Você trouxe algum material para a gente, né? Então, vamos lá, vamos ver o que você trouxe para a gente agora. Produção, por favor. Tá aí a imagem, né? Minha esposa hoje não pôde vir, ela está esgotada. A gente participou de alguns simpósios e congressos, ela não pôde vir. Pode seguir. Próximo, por favor. Isso. Então, esses estilos parentais, o primeiro é a negligência, né? Uma ausência total de afetividade, né? Uma ausência da função materna, do amor materno, uma ausência, né, desse pai, né, que era para ser autoridade pelo exemplo, né? Então, o primeiro estilo parental é a negligência, né, de uma pessoa que não se sente importante, não se sente pertencente àquela família, né? E ela tinha que sair muito cedo dessa família porque não criava vínculos afetivos. Pode voltar para a gente aqui rapidinho. Essa questão da negligência, a gente percebe muito nos abrigos, né? Nos orfanatos, vamos botar assim. Né? Muitos pais, mães que perdem a guarda dos seus filhos exatamente por conta da negligência. Né? E a gente vê os reflexos negativos que isso causa nessas crianças. E muito, muito provavelmente elas vão se tornar adultos dependentes. Tô errada? O que você percebe dentro do seu conhecimento? Tá muito certo, porque um ser humano ele precisa se sentir importante para ele, né? E também importante para outra pessoa. Ele precisa se sentir pertencente a um espaço, né? Se sentir amado, respeitado, importante, ter função. Isso melhora a autoestima. Então, imagina uma criança que não tem pai nem mãe, é criado numa creche, né? E aí é tratado não como uma pessoa amada, respeitada, acolhida, né? Então, esse sentimento de total descaso e de abandono e de rejeição e de privação, que a gente também vê nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Por causa da privação também financeira, da falta de uma casa, dos moradores em situação de rua, né? Aumenta, lógico, né, o uso de substância química, porque a pessoa tem que utilizar alguma coisa para tirar esse sofrimento, essa angústia de não se sentir nem importante, não ter autoestima, não ter amor próprio, né? E é que nem, como eu sempre falo, né, o espinafre do Popeye. O Popeye é um marinheiro que se sente um marujo fracassado, se sente feio, tímido, introvertido. Ele precisava de um aditivo, de uma substância. Então, quando ele usa o espinafre, ele se sente forte, né? Se sente com autoestima, consegue ser falante, ele consegue cantar o Olívio e bater no Brutus, né? Então, a violência com o uso de substância química é mostrada no filme do Popeye, né? Não é uma mensagem subliminar, é uma mensagem bem clara. É verdade. E também do sexo, né? Então, a quantidade, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, porque a pessoa, sob efeito de substância química, esquece de botar o preservativo, né? Então, essa negligência é muito ruim e vários transtornos mentais também podem surgir, né? Inclusive algumas psicopatias,
devido a esse total negligência, depressão, por exemplo, né? E também a dependência química. E aí o segundo passo é o autoritarismo, o segundo aspecto, né? Isso. Quando a gente olha a geração dos nossos pais e avós, a gente percebe que o pai era muito forte, né? Era um sistema machista, né? Eu costumo falar que o primeiro objeto que eu vi voar não foi o drone, foi o chinelo, né? Então a pessoa era criada com cintada, com chinelada, até dentro do colégio, né? A professora era muito forte também, né? Palmatória. A palmatória, né? Que vem desde a época dos escravos, né? E, por exemplo, se uma pessoa fizesse alguma coisa errada, colasse, por exemplo, na escola, aí ela vai ter que escrever 1000 vezes: eu não vou mais colar, eu não vou mais colar, eu não vou mais colar, né? Isso trazia uma revolta muito grande, né? Então o autoritarismo machucou muito, né? Porque a agressão, por isso que tem a lei da palmada, a lei Maria da Penha, né? Isso não é educação. Agressão é agressão. Agressão é trauma físico e deixa marcas e feridas praticamente que vão ecoar a vida inteira. Uma pessoa que foi agredida na infância, para trabalhar o perdão, né? Esse é um transtorno de estresse pós-traumático na infância, provavelmente vai usar substância química para anestesiar essa lembrança traumática. É muito complicado, né? Porque quando a gente fala assim em agressão, a gente está falando exatamente de uma agressão física, uma agressão psicológica. Ajoelhar uma criança no caroço de milho, gente, isso não é educação. Não vai ensinar nada e nem a ninguém. É uma palmatória. Ah, mas eu não morri, eu passei por isso. Mas você é um adulto funcional? Não é, né? Não tem como ser. Um trauma gerado não fortalece o espírito, só deixa mais trauma. Uma coisa que tem que ficar clara, né, que quando a gente fala nessa temática, é que a gente acredita que possa ter pai perfeito e mãe perfeita. Isso é uma utopia, não existe, né? A primeira família, Adão e Eva, era cheia de defeito, né? Houve um homicídio, né? Caim matou Abel. Então até na Bíblia mostra isso. Então nunca teremos uma família perfeita, mas poderemos ter uma família funcional e mais saudável. Uma agressão é uma perversão. Tá? Um espancamento, né? O joelho no milho, né? Vai deixar a pessoa tão revoltada, tão revoltada, tão revoltada, que ele vai precisar de alguma coisa, né? Para extravasar. O Sigmund Freud fala assim: para viver a gente precisa de medidas paliativas, né? E aí ele vai precisar de um remedinho. E há muito tempo a gente vem comprando remedinho no Boteco do Arlindo, né? Tem aquela música, aquele samba, né? Gripe, cura com limão, Jurubeba é prazia, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria, né? Aonde a gente compra droga, né? No botequim, na biqueira, na boca de fumo, mas a gente também pode ser um acumulador, pode comprar muito, trabalhar muito. As apostas, as bets aí, né, levando uma falência total e ideação suicida. Os números de suicídio já aumentam, né, e pessoas que eu adorava como ídolo, né, já não são meus ídolos porque estão fazendo propagandas de droga, né. Bets pode causar dependência, pode levar à falência, inclusive de mulheres, né? Então, pessoas que estão fazendo essas propagandas, para mim, caíram na credibilidade. Eu não vou falar exatamente o nome das pessoas, né? Para não achar que é uma coisa pessoal, mas você que está fazendo propaganda de bet, pense 2 vezes, porque você está trazendo um problema muito grave para toda a sociedade. E aí a gente tem o que a gente percebe hoje, né? Que é o terceiro aspecto familiar, que é a permissividade. Exatamente, né? Quando a gente cria crianças e a gente pergunta... Sem limites, né? Pais sem autoridade, crianças sem limite, né? Então, pessoas que estão sempre vazias, né? Querem mais um, são imediatistas, né?
essa geração Nutella, geração mimimi, geração nem estuda, nem trabalha, né? Tem até um educador muito famoso aqui no Brasil, o Isamitiba, o outro Léo Freiman, né? Então, criar um papagaio colorido numa gaiola dourada, por exemplo, né? Ele não vai voar nunca, né? Então, a gente deveria criar os filhos para voar, né? Esse meu filho, esse sentimento de posse é realmente negativo, é ruim, né? Porque o pai deveria ser a autoridade, a mãe o amor. Quando a gente se sente amado, pertencente e importante e a gente tem função dentro de casa, melhora a nossa autoestima. E aí é a grande, né, prevenção de uso de álcool e drogas, é a família preventiva. Agora, quando você dá tudo aos filhos, quem ganha tudo não conquista nada, né? E nem valoriza nada. É aquilo que você falou, é imediatista. Vai querer estar sempre mais e mais e mais. E o pai que é ausente porque tem que trabalhar, ele substitui, né, a presença e a participação pelo presente. Então sai dando presente, aí tu entra em determinadas casas, né, tem aquele cercadinho de brinquedos até o teto, né? E aí nós estamos gerando pessoas acumuladoras, pessoas altamente materialistas, frustradas, né? E mais uma coisa, se os pais quiserem mudar essa história, é possível, né? Converse com seu filho e vão ver quais os brinquedos que ele já enjoou, que ele não brinca mais. Vamos numa creche, né? E faça essa criança doar para uma criança que não tem um brinquedo. Essa atitude ela é curativa, é maravilhosa para a saúde mental. A gente entender que tem pessoas que não têm nada e tem pessoas que têm tudo. Então, criar crianças com permissividade, dando tudo o tempo inteiro, né, a gente vai criar uma geração de dependência química. É tão dependência química isso, porque, segundo os psicanalistas, né, não sou eu que estou falando, não fique chateado comigo, a primeira droga de todo ser humano é a mãe, né, no sentido de dependência. Uma criança não vive sem a mãe. Sigmund Freud diz, não existe essa coisa chamada de bebê. O que existe é bebê e mamãe, né? Bebê sem mamãe morre, né? De todos os seres humanos e mamíferos do planeta, quem mais demora a desenvolver, né, o neurodesenvolvimento e o desenvolvimento das suas habilidades é o ser humano, né? Se a gente olhar as tetas dos mamíferos, é aqui embaixo, da vaca, do cachorro, do gato, né? Da mulher é aqui. Porque nesse momento que a mãe está olhando para a criança, que são 20 centímetros em média, que ela está mamando, está acontecendo o neurotransmissor do amor, ocitocina, está se criando novos neurônios, está acontecendo novas sinapses, né? Então, prevenção é desde a barriga da mãe, né? Você que está grávida, não beba, não fuma, não cheira. A criança nasceu, tem bastante colo, né? Nesse momento ela tem que receber muito da mãe. Mas conforme ela vai crescendo, ela tem que ganhar uma autonomia. Gente, é um absurdo, né? A gente, para aprender a andar, a gente precisa cair. Exatamente. Né? E aí a gente fica super protegendo, né? Então imagina uma fruta. Você vai super proteger a fruta para ela amadurecer. Se você não lembrar de tirar aquele jornal, né, o antigo jornal que amadurecia a manga, a goiaba, essa fruta vai apodrecer. Excesso de mãe apodrece os filhos. Que frase pesada. Próximo slide, por favor. Mas é verdade. Assim, é muito verdade. E aí, tá, estilos parentais tóxicos, né? Traumatismo e podem ser gatilhos para vários transtornos de base, né? Transtornos de base são aqueles transtornos, por exemplo, é muito normal o alcoolista desenvolver depressão, né? E aí a grande pergunta que a gente faz é quem nasceu primeiro, foi a depressão ou o alcoolismo? Na realidade existe uma mutualidade, né?
Uma pessoa que tem uma predisposição à dependência química também pode ter uma predisposição à depressão. Pessoas que usam cocaína, que são drogas estimulantes, café, né, podem ter uma predisposição a uma hiperatividade, pessoas hiperativas, né? Pessoas que usam cannabis, né, pode ter uma predisposição a alguma psicose, alguma esquizofrenia, né? É só a gente lembrar, por exemplo, quando a gente pensa de droga e olha para uma casa e a gente pensa na sala. Qual é a droga da sala? É a cervejinha, é o tira-gosto, é o jogo de futebol, né? Quando a gente pensa numa casa, né, e a gente pensa no quintal, a gente pensa na cannabis, né? E quando a gente pensa na cocaína, que vai mexer muito com a sexualidade, a gente pensa no banheiro, né? Atiça muita parte do libido e da sexualidade, né? Então, as mulheres, elas estão se drogando cada vez mais e aí, né, estão indo no Maracanã, estão torcendo pelo seu time de futebol e isso é bacana, mas porém também estão bebendo, fumando, cheirando, fazendo sexo sem preservativo, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis e convivendo também com homens que bebem. Então imagina um casal que os dois consomem substância química, né? Imagina a confusão que acontece no final dessa festa, né? Provavelmente pode acontecer agressões, xingamentos e até crimes passionais. Nossa, a gente percebe muito isso e os aumentos, né? As estatísticas dizem que os aumentos da violência doméstica são sempre aos finais de semana, sempre sim, geralmente aos finais de semana e em dias de jogo. Exatamente por causa disso que você acabou de falar. Próximo, por favor. Esses são os transtornos de base principais, né? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade e transtorno borderline, né? Que é um dos mais difíceis, né? De se atender um paciente, né? Que é alcoolista, por exemplo, dependente químico, com um transtorno borderline. O que acontece? Quando a gente vai numa delegacia da mulher, né? E uma mulher foi agredida, uma grande parte das mulheres que foram agredidas não foi porque o sujeito usou cannabis. Dificilmente uma pessoa que usa cannabis fica violenta, né? Quem usa cannabis fica com o olho vermelho, fica rindo até da morte, né? Fica bobo, né? Fica letárgico. Letárgico, come pra caramba, né? Então, dificilmente a cannabis, não estou defendendo o uso de cannabis, tá, gente? Sou anti o uso de drogas, tá? Mas a gente percebe que a cannabis não deixa a pessoa violenta, né? Uma pessoa que usa cannabis e vai dirigir, ela vai andar tão devagar que provavelmente ela vai causar um engarrafamento, né? A pessoa que usa cocaína, a cocaína, ela pode causar muito síndrome de perseguição, muito medo. O usuário de cannabis que usa cannabis há um longo tempo, ele se tranca para usar a cannabis, com medo da polícia, com medo de ser pego. Então ele entra para dentro do hotel, né? Pode participar de orgias sexuais, é muito ligado com a sexualidade, o uso de cocaína, né? Mas, por exemplo, o álcool é a droga que deixa o sujeito eufórico. Nesse momento de euforia, ele pode ficar agressivo, né? A grande maioria de agressão à mulher, na delegacia da mulher, é por causa do alcoolismo, que é pouco se falado, né? Como se álcool não fosse droga, é assustador, né? Quando você vai atender alguém dentro de uma clínica ou no consultório e a gente pergunta qual a sua droga de preferência. Eu não uso álcool, não uso droga não. Eu só bebo. Eu só bebo uma cervejinha, né? Cerveja é droga, vinho é droga, álcool é droga, né? Então nós temos uma grande dificuldade do senso comum nessa compreensão dessa propaganda que deveria já ter sido tirada dos meios de comunicação, mas nós estamos lutando contra a maior empresa do Brasil, que é a Ambev, né? Então a gente está falando de um grande poder da indústria que gera muito dinheiro e a televisão continua mostrando a bebida alcoólica como um glamour, como uma coisa boa,
e as pessoas consumindo cada vez mais bebidas alcoólicas, né? E uma das coisas que eu queria lembrar é que antigamente era comum a pessoa chegar bêbada em casa, né? E quem conviveu com uma pessoa bêbada sabe que bêbado é chato, né? E aí o cara chega lá chato, perturbando, perturbando, perturbando. E o que que se fazia antigamente? Dá um café bem forte, sem açúcar para ele. O cara não vai dormir, pô. Vai dar uma droga estimulante, um café forte. Aquele sujeito que tem que dormir para parar de perturbar, ele vai perturbar mais, vai beber mais, vai criar mais confusão. Então, se seu marido chegar bêbado em casa, dê um suco de maracujá, um banho morno, não fale nada para não criar confusão, para evitar agressão, né? Deixa passar o porre. Hoje, com o celular, você pode filmar ele bêbado, alcoolizado. Muitas das vezes, desculpe a palavra que eu vou usar, ele pode chegar aqui defecado, vomitado, né? Filma ele, né, para ele ver como ele chegou, porque existe o blackout. A pessoa esquece, né, que realmente chegou em casa totalmente daquele jeito que ele chegou. Então filma, né, para provar, né, o quanto o álcool é droga. É muito difícil. Próximo, por favor. Então, a adicção, né, que nós temos múltiplos tipos de dependência, né, ela quer dizer escravo, afeiçoado, dedicado, apaixonado, e não fala. Adicção é fala, adicção é não fala, né? Uma mulher que é adicta, ela pode ser adicta, por exemplo, por trabalho, fica no celular, na tecnologia, no computador. Ela pode ser escrava ou dependente de compras, né? Comprar de forma compulsiva. Quantos pacientes a gente foi na casa da pessoa, por exemplo, fazer uma abordagem, atender, né? E a gente vê lá 800 pares de sapato, né? Ela só tem 2 pés, mas é uma acumuladora, uma compradora, uma colecionadora, né? É a compulsão, né? Conta pra gente. É a compulsão. A compulsão, tudo que é exagerado é nocivo, né? E a adicção é exatamente isso. É preencher um buraco eterno. É muito difícil. Caramba. Assim, aí você vê a profundidade da dependência emocional. Quantos problemas acabam sendo gerados pela dependência emocional, por problemas gerados lá na infância, né, que vai só aumentando, potencializando essas predisposições para a dependência. É muito difícil. E esse vazio existencial, né, todos nós temos, né? E a gente deveria tentar se completar, né, com plenitude, buscando alguma coisa saudável ou espiritual, né? Por exemplo, a prática de atividade esportiva, ir no salão de beleza, né? Mulheres, né, cantam a música das Panteras, eu sei que eu sou bonita e gostosa, né? Melhorem a sua autoestima. Não vai adiantar comprar um montão de sapato, beber, fumar, cheirar, trabalhar, ir para o shopping, né? Compulsão sexual, né? Esse vazio não vai ser completado com coisas materiais, porque esse vazio é um vazio espiritual. Então, a espiritualidade é de suma importância. Eu não estou falando de religiosidade, mas a espiritualidade ela tem muito a ver com uma coisa interna, tá? E não coisa né? externa, né? Porque quando a gente fala de religião, é religare, é conexão, é externo. Eu gosto muito do conceito de espiritualidade de Agostinho, que ele usa o superlativo de interior, interioríssimo, né? Então a espiritualidade ela é tão profunda, tão dentro, e faz você transcender, e você pode se completar viajando, lendo um bom livro, assistindo um bom filme, né? Indo no teatro, indo no cinema, né? Escutando uma boa música, entrando para um coral, fazendo dança de salão. Gente, tem tanta coisa boa que você pode fazer, né? Por que escolher coisas que causam dependência? E aí existem 2 dopaminas. A dopamina interna, que é gerada através de atitudes prazerosas, e a dopamina externa ruim,
que é feita quando você usa, cheira uma trilha de cocaína, bebe a bebida alcoólica, né? Então, há dois tipos de dopamina ou neurotransmissores. Um que o próprio corpo produz, e essa é altamente saudável, e uma produzida artificialmente, através de paraísos artificiais, que vão destruir neurônios, né? Vão queimar a parte cerebral, pode causar uma série de transtornos e doenças, tanto comorbidades psiquiátricas ou orgânicas, e pode levar você à morte. Próximo, por favor, produção. E ali, gente, ó, a gente tem os 4 estilos parentais: a negligência, né? O autoritarismo, a permissividade e agora o grande segredo, que é o amor e a autoridade em equilíbrio. A gente vê naquele gráfico ali, né, que aquela seta azul vai de 0 a 100 e aquilo representa autoridade, exemplo, função paterna, né? E na linha horizontal nós temos rosa representando o amor, né? Tudo era em nome do pai, só que esse pai agora é bom, né? E essa mãe que representa o amor. Quando a gente tem equilíbrio entre a função paterna e a função materna, entre a autoridade do pai e o amor da mamãe, a gente vai gerar pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, porque a criança copia não aquilo que você fala, mas ela copia aquilo que você faz. Exatamente, é o espelho. Ela sempre vai copiar o que você faz, né? Eu sempre falo isso, a criança é uma esponja, ela absorve tudo que a gente faz, não o que a gente fala. Próximo, por favor. E aí nessa estátua aí, né, tu vê uma mãe sobrecarregada, ela tá levando tantas coisas nas costas, né? Mais de 50% hoje das certidões de nascimento não tem o nome do pai, já não fazem mais pais como antigamente. Parece que pai é um animal em extinção, né? E a mãe fica sobrecarregada querendo dar conta de tudo, né? Essa estátua intitulada é o Força, né? O esforço da carga, do fardo, está localizada em Barcelona, na Espanha, e retrata uma mulher carregando um grande fardo visível e outro invisível, né, que é o emocional ou espiritual, simbolizando o peso das responsabilidades domésticas, muitas vezes suportadas pelas mulheres, enquanto as crianças se agarram na saia, né? Então a mulher tem que dar conta de tudo. Essa criança vai ter a ausência da função da autoridade do pai, do exemplo do pai, né, da regra, da lei, da ordem. E mais uma vez eu volto no Sigmund Freud. Freud fala assim: eu não vejo uma coisa mais importante na vida da criança do que um pai. Porque é o pai que diz o não, né? Pai na função, tá, gente? Uma mulher pode fazer a função paterna, tá? E uma mulher pode fazer uma função paterna, né? E o pai pode fazer uma função materna. Exemplo: quando o pai está dando mamar ao bebê, né? Com a mamadeira, ele está fazendo a função materna. Quando a mãe fala não, ela está fazendo a função paterna, tá? Então, quando a gente fala de função, a gente não está falando de sexualidade, Nem de órgão gênero. genital, né? É o pai que inaugura o ser humano, né? E Sigmund Freud diz: não vejo uma coisa tão importante na vida da criança que é um pai, porque ele ainda vai mais adiante, né, a psicanálise, e fala assim: quem inaugura um ser humano é o não do pai. Quem pode tudo é um animal ou então um débil mental. Ser humano não pode tudo. Gente, nós estamos criando animais domésticos tão organizados que eles têm um local de fazer suas necessidades fisiológicas, tem a comidinha,
né? Tem a aguinha, tem o colinho. Hoje a gente está botando o cachorrinho, o gatinho para passear no shopping, né? A gente está humanizando os animais domésticos e parece que a gente está esquecendo das crianças. Esquecendo, porque criança precisa ser amada, precisa ser importante, precisa ser pertencente, mas precisa receber não. Não é não e pronto. Eu não vou permitir, por exemplo, que uma criança de 5 anos de idade fique 10 horas no celular, né? É indicado pela Organização Mundial de Saúde que uma criança, depois de 10 anos de idade, possa ficar 2 horinhas no celular. E hoje a gente está dando para as crianças a chupeta digital. Ela fica ali no celular, desde que nasce, né? E aí vai causar uma série de problemas, porque não vai acontecer o neurodesenvolvimento do cérebro, a neuroplasticidade cerebral, né? A criança tem que criar anticorpos, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu me sujava muito, né? E meus pais falavam assim, é bom se sujar, porque você vai criar anticorpos, né? Então hoje as crianças já não rodam mais peão, não soltam mais pipa, não brincam na lama, não jogam futebol. As crianças ficam trancadas dentro de um quarto. E por mais incrível que pareça, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do restaurante, não existe mais a conversa, né? A interação, os relacionamentos. Isso é espiritualidade. E aí cada um fica no seu mundinho do celular ou trancado no quarto, em vez de compartilhar as histórias, criar as conexões, né? Criar a intimidade, o amor, a empatia, a compaixão, olhar olho no olho, né? E o abraço, né? O abraço cura, o amor cura. Então a gente está cada vez mais se afastando da nossa humanidade, porque cada vez mais estamos dependentes de várias coisas, inclusive da tecnologia. Era seres humanos totalmente não empáticos, que não se colocam no lugar do outro, não percebem a dor do outro e só olham para o próprio umbigo. Esse que é o problema. Vamos para o próximo, por favor, produção. Modulações aditivas. Então nós temos mulheres e homens que podem ser dependentes de substância. A dependência emocional parece ser, né, uma pandemia generalizada. A codependência quer ser dependente de uma outra pessoa. As dependências comportamentais, sexo, jogos, bets, compras, né? De objetos, os acumuladores, aquela casa que você entra que está lotada de coisa que não presta mais para nada, né? Quando a gente entra numa casa dessa é assustador. E também nós temos os acumuladores de animais domésticos, uma pessoa que tem um apartamento, né, que tem 2 crianças e bota 55 gatinhos, né? E aí ela acha que é boa, né? Ela está fazendo mal aos bichinhos, aos gatos, mal a ela, mal aos filhos. Os gatos vão morrer, né? Os filhos podem contrair alguma doença, né? Então essas são algumas modalidades desse mundo moderno, aonde a gente, em vez de ficar dependente mais de Deus, a gente está ficando dependente de coisas que não trazem a satisfação. É aquele eterno buraco, né? Você vai juntando, vai acumulando e nunca está satisfeito. Próximo, por favor. Mais algum? Sim. Tá aí a nomofobia, né? A dependência de tecnologia, tecnologia, fobia, medo de ficar sem a tecnologia. É tão assustador que as pessoas vão fazer as suas necessidades fisiológicas com o celular, né? E eu falo, caraca, como é que pode isso? Vão dormir com o celular na cama, né? Tá vendo uma série mexendo no celular, né? Como é que consegue, né, ter essa habilidade de assistir uma série, entrar em contato com os sentimentos, né? Com a empatia, com aquela história, com aquele documentário, com aquele filme, e ficam mexendo com o celular. Graças a Deus, o Rio de Janeiro é pioneiro no Brasil, se proibiu o celular nas escolas. Então é possível melhorar a saúde mental das nossas crianças, né? Tentando aí moderar o uso de telas. É importante, né?
diminuir essa quantidade em cada faixa etária, seguir o que a OMS indica para a gente, né, se tornar pessoas mais saudáveis. E principalmente mais socializadas, né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança, eu falava assim, benção mãe, benção pai, benção avô, né? A gente tinha mais empatia, mais conexão, mais abraço, mais conversa, né? Eu gosto do grande filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, a gente tem que fazer mais pamonha. E ele se refere à família ruralista, né? Que uma parte ia pegar o milho, ia escolher o milho, outra parte ia tirar a casca do Debulhar. milho, outro ia debulhar, né? Outro ia acender o fogo, então, até a pamonha ficar pronta, depois eles iam comer junto, né? Então acho que a gente precisa fazer mais pamonha. Teve um caso de uma mãe que proibiu o celular da filha adolescente, ela entrou em surto e tentou matar a mãe. Assim, é a nomofobia mesmo. Não conseguia se enxergar sem o aparelho celular. Inclusive, atentou contra a vida da própria mãe. É loucura. A gente está vivendo um período de trevas mesmo. Próximo, por favor, produção. E aí eu acho que nós falamos até no outro slide, né, que mulheres quando se sentem abandonadas podem aumentar, né, a dependência de alguma coisa, né, porque se sentem já sem os filhos cresceram, né, foram construir a sua família, de repente o marido, infelizmente, às vezes já faleceu por uma doença, houve uma separação. Nesse momento de total solidão e isolamento, a pessoa vai tentar buscar alguma coisa como companhia, né? E pode se tornar dependente tanto do celular, do sexo, do jogo, do álcool, da comida, da compra, do exercício físico, né? Então nós temos aí uma quantidade muito grande de dependências que podem fazer mal, né? Tanto ao homem quanto à mulher, né? O tema é mulher adicta, mas a gente vê que a mulher está muito parecida com o homem, então praticamente tudo que a gente vai falar do homem parece-me que é muito pertinente também à mulher. Assim, e aí eu vejo, né, que muitas dessas pessoas que têm esses problemas apresentados aqui, elas já vinham apresentando algum tipo de vazio desde a sua infância. E ele é progressivo, né? Ele só aumenta e só piora. Não é isso? E ela pode desenvolver várias dependências comportamentais e de substâncias também, né? Antigamente a gente acreditava que existia o alcoolista puro, né? Hoje a gente sabe que raramente a gente tem uma pessoa dependente só de uma coisa. É uma pessoa que é adicta, é dependente de tudo que dá prazer. Sexo, jogo, comida ricas em gorduras, em açúcar, bets, álcool, jogo, masturbação. Então, são múltiplas dependências, né? E isso veio se agravando ao longo do tempo devido a essas funções paternas e maternas não funcionarem mais, né? Quando a gente se sentia amado, né, a gente usava menos substância química, né? Então parece-me que o amor está se esfriando, né? A mãe tem que sair de casa também para trabalhar, então nós temos a ausência também da função materna, né? O pai é aquele que falava não, chega, tá bom. Então todas as compulsões, a gente está vivendo um momento pandêmico de adicções, de dependências, né? Elas vêm se aumentando, né? A psicanálise diz que a gente buscava o prazer com início, meio e fim. E aí o prazer ficou desenfreado. Isso se chama gozo, que é um prazer sem fim. E agora, em vez da gente buscar o gozo, a gente busca a morte. Então nós somos o segundo país em maior índice do suicídio, porque aquilo que era prazer, que tinha início, meio e fim, virou gozo, e agora, na realidade, a gente está buscando morrer. Porque, por exemplo, a droga de preferência na minha infância era a cervejinha, o teor alcoólico muito menor. Mas imagina uma criança com 12 anos de idade já tomando vodka, né, com Red Bull. Além de vodka com Red Bull, também usa um MDMA, né, um êxtase, né, uma droga sintética,
né, uma cannabis gourmet, que é misturada, né, com produtos sintéticos. Então a gente vê que o uso está cada vez mais precoce, a mulher que está cada vez usando mais substância, cada vez destruindo mais o seu cérebro, e aí não vive, né? Porque todo mundo fala, Edson, todo mundo vai morrer, já que eu vou morrer, eu vou me drogar. Mas o problema do uso de drogas, gente, não é a morte, né? Todo mundo vai morrer. O problema é quem está se drogando, será que está vivendo? Faça essa pergunta a você. Você que está bebendo, fumando e cheirando, você está vivendo? Está praticando atividade física? Está tendo relacionamentos saudáveis? Como é que está você na escola? Está fazendo a faculdade, doutorado, mestrado, pós-graduação? Tem carro próprio? Tem casa? Ou não tem nada? Trabalha. Não existe essa expressão de, eu só uso recreativamente. Não, você não usa recreativamente, você acha. Você é um dependente químico. É porque a primeira característica dessa doença, o primeiro sintoma é a negação. Aham. Né? Uma pessoa que bebe, e você está vendo que ela está com problema de bebida alcoólica, todo mundo está vendo que ela está com problema de bebida alcoólica, ela nega. Então ela fala assim, eu bebo socialmente. É, Está mentindo. tá mentindo. Né? Porque o primeiro sintoma é a negação. Né? Depois que o sofrimento está levando a pessoa, ele saiu do fundo do poço e entrou no fundo da fossa, porque no fundo do poço ainda tem água cristalina, no fundo da fossa tem fezes. Né? Quando o sujeito está próximo da morte, ele pede ajuda. O familiar que está próximo, né? Eu estava com um caso clínico, né? A esposa falou assim, pô, ele me enganou mais de 20 anos, né? Eu falei, não, você estava cega há mais de 20 anos. Porque se o dependente químico fica cego, não consegue ver que está com problema de uso de substância química e nega, a mulher nega ao quadrado. E se a gente estabelecer um número de grau de doença, né, se o grau de doença do dependente do químico é grau 6, o do familiar ou da esposa é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. A gravidade da doença da pessoa codependente é muito maior. Então a codependência é um sofrimento extremo. E como a gente fala sobre adicção, a gente fala que a doença tem o poder de fala. Né? Já teve vários alcoolistas que falam, bebo socialmente, como se a doença fosse um espírito, como ela se pudesse falar realmente, né? Sem espiritualizar ou botar culpa no demônio, né? Mas parece que a doença tem uma linguagem de fala, né? E aí quantas e quantas mães a gente atende no consultório e ela fala assim, pô, seu Edson, se eu pudesse eu botava meu filho dentro da minha barriga de novo, um local protegido. Mas a pessoa já tem 60 anos e ela tem 90. Não Nossa. tem mais como colocar dentro da barriga. É complicado, né? Nossa. A gente tem mais slides para passar? Temos. Mulheres com mais idade consomem menos bebidas alcoólicas e outras drogas, né? Então, quanto maior é a idade, né? Ela usava muito cigarro, né? Que era a droga mais aí divulgada para as mulheres, né? E a bebida alcoólica não tinha uma propaganda muito grande para as mulheres. Então a propaganda ela vai hipnotizar a pessoa a fazer aquilo que a propaganda, que o sistema de poder quer, né? Próximo, por favor. Tá aí, as mulheres com mais idades, né? Fumam mais. Hoje, normalmente, você caminhando pela rua, você vai ver mais mulheres fumando até hoje e menos homens, né? Os homens, eu acho que têm uma conscientização maior e tiveram danificações maior e estão fumando cada vez menos. O que a gente percebe que mulheres ainda fumam mais de homens hoje. A gente percebe isso caminhando nas grandes metrópoles. E as próprias propagandas também, né? Elas de prevenção ao tabagismo, elas foram muito mais direcionadas para os homens. Porque tentava se maquiar essa situação das mulheres não serem dependentes do cigarro, né? E a maior campanha para o homem não fumar
é impotência É a sexual, né? disfunção erétil, exatamente. Então você está lá no maço de cigarro, aí o cara vai comprar o cigarro. Tu quer o quê? Tu quer um câncer de garganta, um câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, uma trombose ou uma impotência sexual, né? Ele Então, não se preocupa com as outras, mas com a impotência ele vai se preocupar. ele não quer ficar impotente sexual, né? Qual homem que quer, né? Próximo, por favor, produção. Próximo slide. Aí você pega no psicológico do cara, né? É complicado. Tá, e a criança aprende com os pais, né? É o que a gente falou aqui. É o espelho. E aí você vê o pai bebendo, a criança triste, de costas para ele poderia também estar com o celular ali, né? Então é uma pseudo-presença, Sim. né? Ele não está presente ali. Não tá. O corpo está ali, mas ele não está interagindo com a filha, não está brincando com a filha, não está pegando a filha no colo, não está beijando, não está lendo uma história para a criança, contando um conto, como antigamente a gente Ouvindo fazia. a criança. Ouvindo a criança também, né? O que você vai querer ser quando crescer, minha filha? Provavelmente pode ser que ela fale assim, pai, eu quero ser igual a você, eu quero beber cerveja também. Próximo slide, por favor. O nosso tempo está quase acabando. Os conflitos familiares, né? Uma psicopatologia de base traumática, uma família que tem um dependente químico vai deixar cicatrizes profundas, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de criança ferida, né? Se a gente tem a parentalidade positiva como uma grande solução para ter um pai que é a autoridade, uma mãe que é o amor, no tratamento terapêutico, se a gente quiser ajudar essa família, a gente vai fazer a reparentalização. O que é reparentalizar? O terapeuta vai tentar fazer ou corrigir aquilo que o pai não fez e o que a mãe não fez. Curar a criança ferida. Curar a criança ferida com o amor de mãe, o terapeuta vai ter que ter esse amor de mãe, né? E assim, curar a criança ferida de um adulto. De um adulto. O que é muito mais difícil. Mas é possível. Porque, por exemplo, quando um paciente chega lá no consultório, a primeira coisa que eu faço, eu abraço ele. Isso é amor de mãe. Nesse momento eu sou a mãe dele. Eu abracei ele, né? Às vezes dou um beijo no rosto dele, né? E a gente começa a conversar. E aí ele fala assim, não tenho problema com droga não, eu bebo socialmente. Aí é a hora que entra o pai, porque eu tenho que confrontar os esquemas doentios, né? Então, esse confronto empático é a nova forma de ser um terapeuta ou de ser um pai e uma mãe que funciona. Falhou no passado? Falhou. Tem como voltar atrás e consertar? Não. Mas tem como daqui para frente eu funcionar de forma diferente. Então eu vou confrontar os esquemas doentios, mas com empatia, com amor, com carinho, para ele se sentir acolhido, amado, respeitado, importante, né? E eu sempre falo, você é importante para mim, cara, você é importante para mim. Não é porque ele é meu paciente ou porque ele paga, a gente cansa de atender pessoas que não têm condição de pagar, né? Mas porque simplesmente ele é um ser humano e a nossa missão como terapeuta é ajudar as pessoas. Falta um minutinho para o nosso programa acabar. Dá as suas considerações finais. Assim, foi muito esclarecedor, foi muito bom. E um recadinho para quem está assistindo a gente. Bom, em primeiro lugar, explicar para vocês que as dependências, né, tanto em homens quanto mulheres, quanto em adolescentes, são tratáveis, tá? Então, apesar de serem doenças que não têm uma cura, né, curar é voltar a beber de forma socialmente, né? Então não tem cura, tem tratamento. Então busque tratamento. Existe o CAPS-AD, existe os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né? Vai praticar uma atividade esportiva. Existe realmente uma vida sem drogas. Após a adicção ativa, você pode ter uma vida útil, feliz e íntegra. Obrigada. E assim eu finalizo, né, dizendo, não sinta vergonha, procure ajuda, porque dá para sair, né? Dá para você voltar a ter uma vida saudável,
dá para você ser um adulto funcional, mas primeiro você precisa se enxergar, e hoje a gente não está falando de vítima, mas de uma pessoa doente, adicta e que precisa de ajuda. Para isso você tem que entender que você precisa pedir ajuda e que você não está sozinho. Procura lá, né, o Instituto Voar ou outro similar, né, da sua cidade, o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, procura o CAPS, procura ajuda, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até semana que vem.